Bom dia, meninas! Estamos na nossa aula de número 4, o princípio do também. As aulas estão sendo gravadas do nosso Mentoria do Lar. Esse acompanhamento que nós estamos fazendo com base na leitura que estamos fazendo do Experiência do Lar. É um livro da autora Debbie Tyrus. Eu sou a Josi Celestino, a Josi, como vocês sabem. E hoje é o nosso quinto encontro oficial, né? Mas é a aula de número 4, o princípio do também. E é muito importante, como eu estava falando com vocês, que vocês façam a leitura de todo o material, tá? Porque eu falo para vocês aqui a partir do entendimento de que vocês já têm a base, o fundamento do que nós estamos trabalhando, que está aqui no livro, tá bom? Gente, hoje a imagem vai ficar meio esquisita, eu acho, por causa do reflexo do sol, tá? O sol tá mudando de posição. Então, eu acho que ele vai acabar batendo aqui, eu vou ter que arrumar finalmente aquela cortina que eu falei com vocês que eu preciso pôr, tá? Mas vamos lá. O importante é o que vocês estão ouvindo. Se estão ouvindo bem, tá ótimo, tá? O princípio do também. Quero orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós temos mais um dia, mais uma vez, a oportunidade de começar algo novo, de começar um posicionamento diferente diante das verdades que têm sido apresentadas a nós, Senhor, através desses estudos. Que em nome de Jesus o teu Espírito nos dê sabedoria, nos encha da sabedoria que vem do alto. Nós pedimos a Ti sabedoria, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá liberalmente a quem pede. Então nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, entendimento, nos dê clareza diante das coisas que precisamos fazer. Nos mostre, Senhor, aquilo que deve ser e que é uma prioridade para nós, aquilo que é uma prioridade para o Senhor e como nós devemos conduzir o nosso lar. Nos dê, Senhor, de verdade, um olhar intencional sobre o nosso lar, sobre aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos em nome de Jesus, que é o nosso lar, a nossa família, tudo aquilo que nos cerca, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá. No princípio do também, ele basicamente nos orienta a, a ter um olhar, como eu sempre falo com vocês, intencional sobre tudo aquilo que nós vamos fazer. Ele nos instrui a deixar de lado, a rejeitar, a colocar para fora das nossas vidas a procrastinação. Inclusive no livro, ela pega até pega pesado, né, entre aspas, assim, trazendo princípios e versículos bíblicos que falam totalmente contra a procrastinação, contra a preguiça, contra você ficar deixando as coisas para fazer depois. Ela traz uma série de versículos sobre isso. Então, mais uma vez eu reforço, se você não está fazendo a leitura, faça a leitura. É importantíssimo que você faça a leitura do material completo, tá? Então, só para vocês, para a gente poder passar um pouquinho sobre essa questão dos versículos, né? Além de Provérbios, que ela traz muitos versículos em Provérbios, em Salmos 128, 2, ela fala sobre o fruto da procrastinação, tá? Ali no livro.
E alguns pontos importantes que é tratado ali é que o fruto da procrastinação é que a procrastinação ela enfraquece a sua fé, ela atrapalha a sua obediência, ela minimiza a provisão de Deus, ela impede a prosperidade e ela diminui a sua intimidade com o Senhor. Olha que forte isso. Então, se você tem esse hábito da procrastinação, eu tenho que fazer isso, depois eu faço. Não, depois eu faço. Não, a procrastinação, gente, é quando você tem condições de fazer algo naquele momento e você decide não fazer. Não é que você está impedida de fazer aquilo. Uma coisa é você não poder fazer algo naquele momento. Agora, o ponto aqui da procrastinação é quando você tem condições de fazer algo e você decide que você não vai fazer. Isso é procrastinar. Tá? Peraí, que tem. Oxi. Todo mundo. Tá. Eu achei que eu estava ouvindo a minha voz duplicada. Mas vamos lá. Tá, meninas? Salmo 128, 2 diz assim: Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Tá? O oposto também é verdade. Porque a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, isso também ele vai colher. Então, se eu tenho uma vida onde eu intencionalmente procrastino tudo que eu vou fazer, eu vou comer do fruto da procrastinação. Se eu tenho uma vida onde eu vou ter um caráter de excelência, um caráter onde eu vou fazer o que eu preciso fazer, e além, que é o que a gente vai falar aqui, eu vou comer do fruto do meu trabalho e serei feliz e próspera, tá? Então, o princípio do também, ele está sempre relacionado ao caráter da obediência, ao caráter de obedecer, de fazer o que precisa ser feito e além. E ele é manifesto por meio da nossa atitude, o desejo de servir a Deus em primeira instância e aos outros também, mesmo quando não for conveniente, tá? E aí só para a gente retomar a diferença entre instrução e princípio, a instrução é uma verdade que, quando você coloca em prática, ela funciona, ainda que você não entenda por que ela está funcionando, tá? Você só precisa seguir o passo a passo que foi te colocado, como, por exemplo, a receita de um bolo, tá? Ela é intransferível, e é específica para aquela coisa que você está fazendo, a instrução. Agora, o princípio é uma verdade que você pode transpor para diversas áreas da sua vida, tá bom? Como o princípio da semeadura que nós já falamos. Então, o princípio do também, ele mostra sempre um caráter de excelência, um caráter de alguém que é acima da média, tá? Colossenses 3, 23 e 24. Se você está anotando, anota aí. Colossenses 3, 23 e 24. Diz assim: É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, quando você recebe esse entendimento de que tudo que você está fazendo é a Cristo, o Senhor, que vocês estão fazendo, quando esse entendimento, ele não apenas ele entra aqui, tipo, eu sei esse versículo, mas quando eu entendo isso, quando isso desce ao meu coração como uma revelação, a palavra revelada, a palavra rema, a palavra que entra no meu espírito e eu, uau, é a Cristo, o Senhor,
que eu estou fazendo isso, é para Ele que eu estou fazendo isso, as coisas vão começar a mudar, não vão? Porque, por exemplo, eu peguei um copo d'água para mim. Eu peguei esse copo de água para mim. Agora vamos falar a verdade. Se eu tivesse pego esse copo d'água para Jesus, hum, eu teria colocado, de repente, gelo nesse copo. Teria colocado um suportezinho para esse copo. Na verdade, além do copo ali, eu teria colocado a jarra de vidro que acompanha ali do lado, com gelo e de repente aquela água saborizada. É ou não é? Quando você vai fazer algo para alguém que você ama, para alguém que você quer honrar, para alguém que você quer dar distinção entre todos os outros, você faz um pouquinho mais. Você faz além. Você faz também. É aí que entra o ponto do princípio do também. O princípio do também é tudo aquilo que você vai fazer, que você já faria, que já seria algo que você estaria fazendo e que você pensa: o que eu posso fazer além? O que eu posso fazer também? Então, aqui a gente usa de base a história em Gênesis 24, de quando Eliezer ele vai buscar a esposa de Isaac. Né? Vocês conhecem a história. Se não conhecem, leiam Gênesis 24, tá? Para poder entender bem. Ali naquela história, esse Eliezer ele era servo, tá? E ele foi incumbido da missão de buscar na terra do seu senhor uma esposa para o filho do senhor dele. Você consegue imaginar? Eu estou focando em Eliezer, tá? A história. Você consegue imaginar a responsabilidade desse homem? Meu Deus, eu estou indo buscar a esposa do filho, mas assim, ele não sabia quem era essa esposa. Era para ele escolher a mulher que seria a esposa do filho do senhor dele. A responsabilidade desse homem. Ele não podia voltar para casa de mãos vazias. Gente, vocês têm noção do que é isso? Peraí que eu fiz alguma coisa aqui que eu não sei o que eu fiz. Oh, meu Deus do céu, me ajuda. Minha tela está estranha. Ah, voltou. Ele tinha essa responsabilidade. E ele amava o Senhor dele. E o Senhor dele, né, tinha um Deus. E ele orou ao Deus do seu Senhor, pedindo sabedoria, pedindo um sinal, pedindo: Senhor, me mostra quem é essa mulher. E aí, quando ele, depois de caminhar durante muito tempo, ele foi com uma comitiva, ele foi, naquela época, né, era pago dote, né, o pai do rapaz, ele pagava um dote, uma recompensa aos pais da moça por ter cuidado dela, educado ela, e eles presenteavam a família com inúmeros tipos de presente, ouro, roupas. Então, Eliezer ele viajou numa comitiva com muitos camelos e muitos presentes, tá? E quando ele chega no lugar onde ele deveria, a cidade onde ele deveria escolher essa mulher, como é que ele ia saber? Ele não conhecia as famílias, ele não conhecia o caráter das pessoas ali.
E ele faz uma prova. E ele fala, aquela mulher. Vamos pegar aqui, gente, só para falar. Fora, aquela mulher que fizer algo diferente das outras, eu vou saber que é essa, tá? Aqui. Ó, ele foi com 10 camelos. Ó, tomou o servo 10 camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar a água, e disse consigo: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, que uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Desculpa. O teste, a prova que ele coloca diante de Deus é que a moça não apenas oferecesse água a ele, mas também aos seus 10 camelos. Gente, vocês têm noção o que é um camelo com sede? Quantos litros de água um camelo com sede vai beber? Tá? E essa é a prova que ele coloca. E ele ainda estava considerando isso quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu a fonte, encheu o seu cântaro, subiu, tá? E então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de de beber a ele, ela disse: Tirarei a água também para os teus camelos, até que todos eles bebam. E ela foi fazer o que ela tinha que fazer. Ela subiu, desceu, encheu o cântaro, subiu, deu água para o camelo, desceu, encheu o cântaro, subiu, deu água para o camelo. Gente, ela fez isso até que 10 camelos sedentos bebessem, tá? Então, aqui o ponto foi que ela não precisava dar de beber a 10 camelos. Ela não precisava. Ele pediu água para ele, mas ela olhou para ele, viu a necessidade dele e fez além. O princípio do também que foi aplicado aqui por ela colocou ela num patamar elevado de todas as outras mulheres que estavam ali. Ele a olhou com distinção por causa dela ter se colocado a fazer além daquilo que era sua obrigação, daquilo que era o politicamente correto, daquilo que era o que todos estavam esperando dela. Ninguém esperava que uma moça falasse: Não, peraí, que eu vou dar de beber aos seus 10 camelos. Tá? Então, aqui ela pensou assim: eu não vou olhar apenas para a sede deste homem, eu vou olhar também para a sede dos camelos, tá? Em uma situação, o que isso nos ensina aqui, em uma situação, você pode ficar a uma atitude, a um ponto principal de
se distinguir da maioria das pessoas. Você pode focar em fazer apenas aquilo que te é pedido, ou você pode decidir se destacar. Você pode falar, não, eu vou fazer além daquilo que está sendo pedido para mim. E sempre vai ter algo além a ser feito, tá? É naquilo que você faz além, é naquilo que você faz também, que você é colocada acima da média. E é nesse lugar onde Deus pode manifestar a sua glória. Amém? Deixa eu ler um versículo com vocês aqui. Em Mateus 25, quem está anotando? 14, nós temos a parábola dos talentos, tá? E depois você pode ler com calma em casa. E aqui na parábola dos talentos, nós vemos com muita clareza o que significa isso. Porque na parábola dos talentos, o Senhor, ele entregou determinadas quantidades para cada servo, tá? E ele simplesmente confiou a esses servos esse valor. Alguns deles foram lá e multiplicaram esse talento. Aplicaram, fizeram negócios e multiplicaram esse talento. Porém, teve um servo que ele simplesmente pegou aquele talento que Deus, que o Senhor confiou a ele e escondeu, e enterrou. E quando o Senhor ele voltou de viagem, ele pegou aquele mesmo talento que o Senhor havia entregado e devolveu a ele. Está aqui aquilo que o Senhor confiou a mim. Ele não fez absolutamente nada, nenhum tipo de esforço para multiplicar aquilo. Inclusive, o Senhor ele fala, se você tivesse dado a um banqueiro, ele teria pelo menos rendido um pouquinho de juros. Então, a parábola dos talentos, ela nos ensina, mais uma vez, ela reforça para nós essa questão de fazer além daquilo que é pedido a nós. E Lucas 17, do 7 ao 10, anota aí. Lucas 17, do 7 ao 10, diz assim, que nós somos servos inúteis quando apenas cumprimos o nosso dever. Gente, esse versículo, para mim, ele é um soco no estômago. Para mim, ele é uma voadora que, assim, você é inútil se você só faz o que te é pedido. Cara, como isso é forte. Como isso é forte. Então, gente, é a Bíblia falando isso pra gente. Ah, mas eu sou, essa é a minha obrigação. Ah, porque eu sou pago para fazer apenas isso. Você é um inútil se você só faz o que te é pedido. Você precisa incorporar para a vida o princípio do olhar além do que é pedido. Olhar além do que é a sua obrigação. Ai, sabe quando a mãe brigava com você e falava assim, você não fez mais do que a sua obrigação? É a versão mãe de falar, você é um inútil porque você só fez o que te foi pedido. Então, gente, é pesada esse princípio. Eu acho pesado esse princípio. Eu, a pessoa que não sou a mestre da organização, e vocês sabem disso, a gente já conversou sobre isso. Para mim é pesado esse versículo, esse texto, esse princípio, porque além do comum, além do que todo mundo já deveria fazer, que é manter as coisas organizadas. Vamos falar da casa agora? Manter a casa organizada, cada coisa no seu lugar, a limpeza em dia, né? Tudo isso acontecendo,
a palavra de Deus ainda nos desafia, ainda me desafia a fazer além. Então, não é só organiza a sala, passa o aspirador, limpa as coisas. Vai além disso. Pensa num aromatizante que você vai colocar no ambiente. Afofa as almofadas, entendeu? Arruma a decoraçãozinha ali no nicho. É além. Não é só arrumar a cozinha, lavar, deixar a louça lavada na pia. É além. Guarda a louça toda, lava a pia, seca a pia, faz um bolo, põe no forno. Não é só deixar na forma, vira o bolo num pratinho, coloca numa boleira. Não tem boleira, põe um pano de prato limpo em cima do bolo. É além. É naquilo que eu faço além, porque aquilo que eu faço além, eu estou fazendo ao Senhor. Gente, se Jesus fosse entrar na minha casa hoje à tarde, eu ia estar igual uma louca, desvairada, limpando tudo, lavando parede. Você está entendendo? Se preparando, fazendo bolo, fazendo cookies, fazendo brownie. Eu estou fazendo brownie para vender, gente. Fazendo brownie, fazendo o melhor para recebê-lo. Eu ia estar providenciando um jeito de comprar uma toalha de mesa bonita para colocar. Você está entendendo? Porque é para ele que eu estou fazendo. E por que eu não faço isso hoje? Eu não estou trazendo para vocês o entendimento de que nós devemos atrair a presença dele para o nosso lar, de que tudo aquilo que nós fazemos, seja em palavra, seja em ação, é para ele que nós estamos fazendo. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória dele. Quer comais, quer bebais, quer arrumais a sala, quer arrumais a cozinha, quer arrumais a cama na hora de acordar. Tudo é para ele, gente. Então, que em nome de Jesus, toda barreira, tudo aquilo que nos impede de fazer além, fazer para ele, fazer com gosto, fazer com satisfação, seja quebrado em nome de Jesus. Amém? E dentro disso, existe um ponto que eu aprendi na aula que eu ministrei algumas turmas antes de vocês. Tinha uma aluna que ela vinha para a aula, né? Nós estamos aqui hoje no nosso quinto encontro. Então, em todas as outras aulas, ela sempre aparecia. A aula também era de manhãzinha, tá? Se eu não me engano, a aula começava às 6. Então, o pessoal tinha que acordar às 5h30. Tá? E aí, ela sempre vinha para a aula, ela deixava a câmera aberta, né? Porque era uma exigência do módulo que eu estava fazendo. Nisso eu não estou exigindo de vocês isso não, mas era uma exigência a câmera estar aberta. Mas, gente, ela estava com a câmera aberta, mas ela estava ainda deitada na cama, com a coberta assim. Sabe quando você vê que a pessoa está meio dormindo, meio acordada? E às vezes ela dava até assim. E aquilo me irritava de um jeito. Eu achava falta de respeito. Não comigo, mas com as outras que estavam de pé, anotando, vestidas, entendeu? E nessa aula, eu tinha já, tipo, proposto no meu coração, sabe? Eu vou falar com ela. Vou falar, pode deixar fechada a câmera, né? Pelo menos quer não está conseguindo, beleza, mas deixa fechada a câmera, né? Para que as outras também não vejam, né? É desconfortável você estar conversando, você está numa aula, era uma aula de interação, as meninas interagiam, elas falavam, né? E a outra dormindo, né? E eu tinha proposto no meu coração de que depois daquela aula, se ela fizesse novamente, eu falaria com ela.
E chegou no momento da partilha dessa aula, as meninas falando dos desafios, né, como eu imagino que vocês também queiram falar sobre os desafios de fazer além, nossa, né, fazer também isso, fazer também essa questão da casa e as meninas compartilhando e ela nunca tinha falado e ela pediu para falar. Ela, olha, eu vou confessar para vocês que tá bem difícil para mim continuar o curso e essa aula para mim está sendo a pior, porque eu não me imagino fazendo absolutamente nada do que vocês estão falando. E aí ela começou a compartilhar que ela estava num processo de depressão. Isso foi pós-pandemia, ela tinha perdido o pai dela. E ela estava num momento da vida onde ela não conseguia levantar da cama, literalmente. E ela falou: quem faz tudo isso que vocês estão falando em casa é o meu marido e o meu filho, que é adolescente, que era adolescente na época. Eles que fazem tudo. Eu não consigo levantar da cama, eu acordo, eu fico na cama, eu tomo remédio para conseguir dormir. Eu só estou participando das aulas porque a fulana, dela falou o nome da amiga dela que estava na aula, ela começa a me ligar às 5 horas da manhã. E ela me liga e aí eu consigo acordar, mas às vezes eu tô grogue ainda por causa do remédio e é por isso que eu fico dormindo na sala e tal. Mas é o efeito do remédio. Mas eu não consigo levantar. Aí nisso o Espírito Santo já quebrou meu coração, né? Pelo que eu estava julgando ela. Eu estava vendo uma situação, eu achava que eu estava entendendo aquela situação, mas eu não estava. E eu dou glória a Deus que isso aconteceu, porque isso me ensinou a olhar com misericórdia para a limitação das pessoas. A gente não sabe tudo. Então, assim, se você está ouvindo isso hoje e você está falando assim, eu não consigo fazer nem o que eu tenho que fazer, quanto mais eu vou fazer aquilo que eu além, o também. E muitas vezes para você, o seu além, o seu também, vai ser a mesma coisa que eu falei com essa irmã. Eu falei, querida, cada uma está no momento, cada uma está numa fase. E hoje, o seu momento, a sua fase, o seu fazer além, vai ser assim. Eu vou acordar e eu também vou levantar da cama. Ah, conseguiu levantar da cama? Eu também vou tomar banho. O seu fazer além vai ser: eu também vou lavar o cabelo. O seu fazer além vai ser: eu vou levantar e eu também vou trocar de roupa, não vou ficar de pijama o dia inteiro. Você está entendendo? O seu fazer além vai ser: eu levantar, eu levantei, consegui tomar banho, consegui trocar de roupa, eu também vou sair para fazer uma caminhada, para respirar um pouco. O fazer além, gente, é o passo além daquele que você consegue dar naturalmente. Não seja misericordiosa. Não se cobre além daquilo que o Senhor está te falando. O seu além, vai ser qual é o próximo passo que eu poderia dar, da onde eu naturalmente paro. Você está entendendo? Hoje, naturalmente, eu paro nesse passo. Então, eu vou dar um passo além. Um passo além. Eu vou dar um passo além. Eu consegui dar esse passo além? Eu consigo dar outro passo além? Você vai dar esse outro passo além. Esse é o princípio do também. Não é para você. Se isso vai ser o seu passo além,
de botar cheirinho na casa e brilhar a pia e fazer bolo. Aleluia, minha irmã, faça, faça, porque é o seu passo além. Pode ser o meu passo além fazer isso. Esse é o princípio do também. Eu faço isso, que é a minha obrigação. Eu faço isso, que é o que eu naturalmente faço. E o que eu vou fazer também? Também. É por isso que nós estabelecemos, e a gente vai encerrar aqui, as nossas prioridades. E em cima da prioridade que eu executei, eu faço além, eu faço